Se prepara, porque nesse vídeo você vai ficar mais uma vez de orelha em pé com o bolsonarismo e a sua sorte misteriosa. Será que é sorte mesmo? De que você está falando, Rony? Eu vou te mostrar nessa publicação que mais uma pessoa, uma simples pessoa, morre. Sim, morre misteriosamente só por ter cruzado o caminho dos bolsonarentos, só por estar associado com a investigação, com o levantamento de informações, com ter presenciado de qualquer forma um dos crimes dos bolsonaristas. E dessa vez eu tô falando de ninguém menos do que Pedro Guimarães. Você se lembra do Pedro Guimarães? Aquele bolsonarento sabujo, aquele que pegou o lugar do Ernesto Araújo na puxação de saco. Chorava nos discursos com o Bolsonaro. Pedro Guimarães caiu em desgraça, né? Pior do que já era a vida dele para nós, por ter sido exposto num suposto esquema de assédio sexual. Suposto só para não tomar processo, né? Mais um processo. Várias mulheres denunciaram veementemente que ele cobrava um pedágio sexual praticamente para permitir que as mulheres existissem dentro do banco ou prosperassem na carreira. Pedro Guimarães foi espirrado da Caixa, mas adivinhe, Sérgio Ricardo Faustino Batista, que ocupava a diretoria de controles internos e integridade da instituição, justamente a área que recebia as denúncias de assédio sexual contra o Pedro Guimarães, foi encontrado morto dentro da Caixa, em Brasília. Não é de arrepiar os cabelos daquele lugar onde o sol não bate? Conta pra mim. Mais um, porque quem tá acompanhando, se você tá acompanhando o suficiente, você vai ver que este senhor Sérgio Ricardo é só mais um dentre os vários desafortunados que entram na linha de desinteresse do bolsonarismo ou ousam peitar o bolsonarismo e de repente, plum, tem um infarto, cai de ponte, é executado numa busca, numa prisão simples. É um negócio assim de ficar assombrado. Nessa publicação eu vou trazer para você as informações que saíram agora sobre a morte deste Sérgio Ricardo e vou mostrar para você, vamos lembrar aí de Adriano de Nóbrega, Bebiano, mais recente, o vigia que forneceu as imagens pro Arruda, do porteiro do seu Jair, né, que mudou de opinião tão abruptamente. São todas mortes ou mudanças de postura que ocorrem curiosamente após a pessoa presenciar o bolsonarismo cometendo as suas bolsonarices. No mínimo, nós temos que admitir o seguinte: o bolsonarismo muda a vida das pessoas. Cruzar a vida de um bolsonarista pode mudar tragicamente o rumo da sua vida, inclusive para o caixão. Eu vou trazer todos esses detalhes para você, mas está chegando agora, prega o dedo no like, se inscreva nesse canal que diariamente combate essa onda de culto à ignorância e de crimes que ocuparam a presidência da República. Like é de graça, o like faz com que o vídeo seja mais assistido, comentário é de graça, ajuda a gente a entender o que você está pensando e a inscrição cria a nossa força política. Agora vem dar uma olhadinha nessas matérias, separei aqui uma lista boa para você. Diretor da Caixa é encontrado morto na sede do banco em Brasília. O diretor de controles internos e integridade da Caixa Econômica Federal, Sérgio Ricardo Faustino Batista, foi encontrado morto na sede do banco em Brasília. O corpo foi encontrado na noite dessa terça-feira por um vigilante. Batista era funcionário de carreira da Caixa, entrou para o banco em 89 e assumiu a diretoria de controles internos por processo seletivo em março de 2022. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, a morte foi registrada inicialmente como suicídio. Como se suicidam essas pessoas é muito curioso. Se suicidam com uma regularidade preocupante. Cruzou a linha do bolsonarismo. Cuide do seu parente. Se você tem um parente que investiga, que levanta, que divulga, que presenciou crimes bolsonaristas, tome cuidado. Ele pode se suicidar ou morrer de causas naturais muito rapidamente. A diretoria de controle interno e de integridade é para onde são encaminhadas todas as denúncias recebidas pelo canal de atendimento criado pela Caixa Econômica Federal sobre qualquer tema de corrupção, assédio sexual, como os que levaram à queda do ex-presidente do banco da própria Caixa, o Pedro Guimarães. Então veja,
Não sou eu que estou levantando essa coincidência, não sou eu que estou fazendo essa correlação. A própria matéria do G1 já traz que ele é, curiosamente, o cara envolvido com o recebimento das denúncias que derrubaram Pedro Guimarães. Antes de se tornar diretor, Batista foi um dos assessores estratégicos de Guimarães e, por muito tempo, atuou como consultor do ex-presidente do banco, do próprio Pedro Guimarães. As denúncias contra Guimarães chegaram à diretoria comandada por Batista em maio. De acordo com os dirigentes da Caixa, o celular de Batista está em posse da Polícia Civil. Segundo o blog apurou, os investigadores querem periciar o aparelho para saber, entre outras coisas, se o ex-presidente da Caixa falou com o diretor de integridade do banco sobre o assunto. E veja, até mesmo a polícia, por óbvio, né? Porque pelo menos isso podemos esperar, que se reconheça a suspeita. A própria polícia reconhece. Daqui a alguns dias aparece para nós falando que não tem correlação política ou que não tem correlação com o caso, né? Nós estamos até desacreditando da polícia. Depois pedem que a gente faça propaganda positiva deles. Tá ficando difícil, né? Mas não se engane, meu amigo. Cruzar o bolsonarismo pode levar à sua morte, inclusive o trabalho que a gente faz aqui diariamente. E essa não seria a única e nem a primeira, né? Vamos fazer aqui uma recapitulação rapidinho para que você se lembre, por exemplo, de casos mais recentes como esse aqui, ó. Polícia acha corpo de responsável por câmeras do clube onde o petista morreu. Sim, para você que não pegou, essa notícia rodou bastante nos últimos dias, mas nós infelizmente não trouxemos aqui pro canal. Agora convém relembrar. Por quê? Você vai se lembrar do petista executado em Foz do Iguaçu por um bolsonarista num crime político. Ocorre que o terrorista que executou o militante petista só descobriu onde estava a sua vítima e o que ela estava fazendo graças a câmeras de segurança, né? Essas câmeras de segurança que ele não teria imagem se não fosse através do outro vigilante, Claudinei Coco Esquarcini, que deu as senhas para que o terrorista visualizasse as imagens e assim falasse: ah, eu vou lá resolver esse problema. Ocorre que o próprio Claudinei Coco, que está aí de certa forma envolvido com o processo, foi encontrado morto também. E a polícia está dizendo que foi outro suicídio, né? Surgiu até algumas imagens que parece que eram fake, onde ele pulava de um viaduto, mas o fato é que está aí. Até agora, né, sem conclusão das investigações, predomina o discurso de que foi suicídio. Outro suicídio de alguém que atravessa a linha bolsonarista. Ah, Rony, mas você tá demais. Isso aí é coincidência, são coincidências que acontecem. Beleza. Vamos falar de mais uma coincidência. Você vai se lembrar da execução de Marielle Franco, onde os criminosos foram encontrados. A gente não tá falando mais de investigação. Eles moravam no mesmo condomínio que o Bolsonaro, mesmo condomínio que o presidente Bolsonaro, vizinhos ali. Condomínio, você que mora no interior, aqui eu também não sabia como era até certo tempo, é um lugar cercado lá, tipo um clube, um bairrozinho de rico, só mora bacana lá dentro, ou pessoas, né, emergentes que estão com medo da criminalidade. Eis que os criminosos acabam muitas vezes morando dentro do próprio condomínio, vizinhões ali do Bolsonaro. Para piorar, o segurança, o vigia, né, o que controla a entrada e a saída, pois é fechado, você não entra nem sai sem registro, disse, inclusive em depoimento, registrado na ata ali, que ele anota também, que os assassinos visitaram o apartamento do seu Jair na noite do crime. Isso foi dito, foi registrado, fazia parte do processo, mas na época o Sérgio Moro trabalhava ainda para Bolsonaro, no Palácio do Planalto, como ministro da Justiça e Segurança Pública. Foi ordenado por Bolsonaro que descesse lá e conversasse com esse vigia, né? Esse vigia que mencionou o Bolsonaro no crime. De repente, o vigia que dava entrevistas, que falava com as pessoas, parou de dar entrevista, não falou mais com ninguém, mudou seu depoimento, falou: não, olha aí, eu não, seu Jair, não, era seu Dejair, não tem nada a ver, seu Valtemir, não era Jair não, Bolsonaro não, ele é deputado, mas eu me confundi, ele era deputado na época, né? Eu me confundi, né? Isso foi uma confusãozinha, anotei errado também, essa anotação, não, anotação eu anotei errado, deixa isso pra lá, e sumiu. Lembrando que esse porteiro, né, como sendo no Rio de Janeiro, mora em região vulnerável, dominada pela milícia cujo comandante, pelo menos ideológico, é Bolsonaro. Pelo menos aí também para não tomar outro processo, né? Mas são coincidências, Rony, as 3 coincidências. Adriano de Nóbrega, você já esqueceu dele? Eu não. Adriano de Nóbrega, o chefe da milícia que pode ter acuado aqui o porteiro, o cara aí, o Cavalão, ex-policial, acusado de vários assassinatos,
perseguido pela polícia, amigão do Bolsonaro, cuja mulher, filha, todo mundo trabalhava no gabinete do Bolsonaro com rachadinha, ele simplesmente foram buscar, né, 50, 60, 40, sei lá, com várias dezenas de policiais, foram prender o cara sozinho numa casa, lá na Bahia, com a polícia do Rio de Janeiro participando da operação, polícia civil. De repente trouxeram o cara morto, né? O cara que sabia todos os esquemas de rachadinha do Bolsonaro, o cara que dizia que tinha vários celulares, né, com informações, o cara que ligou pra irmã e pro advogado e falou: olha, vão me executar porque eu sei demais. Na noite anterior à sua execução. Este cara foi mais uma coincidência que lamentavelmente atravessou os interesses de Bolsonaro e acabou sendo morto. Ah, mas era uma prisão. Nossa, tantas polícias não podiam esperar, não podia ter uma estratégia, não tinha uma granada de fumaça, não tinha um entorpecente para trazer alguém tão importante para as investigações vivo para prestar depoimento, né? Ele mesmo sabia: eu não vou ser preso vivo, vou ser preso morto, né? E não porque ele iria reagir, porque ele sabia demais e o próprio comando ideológico da polícia, em suposição por ele mesmo, teria interesse em exterminá-lo. Comando ideológico, tá? Você sabe do que eu tô falando. Então tá aí também mais uma coincidência no bolsonarismo. Mas chega, Rony, não tem mais coincidência. Bebiano, outro, né, que não foi suicídio, mas uma morte natural. Bebiano, ex-ministro de Bolsonaro, assim um encarne com o Bolsonaro, começou a se desentender, largou o governo Bolsonaro, começou a dar entrevista falando que tinha informações. Tem um celular, tem um dossiê sobre Bolsonaro, pode vir que eu sei as paradas tudo, qualquer coisa eu denuncio. De repente, morre de infarto Bebiano, mas é muito mais, olha... Não estou dizendo que foi execução, afinal de contas o laudo diz que foi infarto. Afinal de contas o laudo do outro diz que foi suicídio. Afinal de contas o laudo do outro diz que ele mudou de opinião. Mas eu só estou mostrando como tem sorte. Como são sortudos. E é por isso que talvez eles estão achando ali, talvez seja questão da teologia da prosperidade ali, né? Vai para a igreja, conversa mais com esse Deus das armas deles, pai, de repente... Entrou, como é que é? Entrou no seu caminho, cairá por terra, não é? Não tinha um pastor fazendo oração pública aqui com vídeo, pedindo para que seus inimigos fossem executados, inclusive quando eles são juízes. Talvez seja essa a força, talvez exista esse Deus das armas, que quando você atravessa o caminho de bolsonarismo, você vai ser liquidado, seja por causa natural, seja por um impulso próprio seu, que não tem nada a ver com a ameaça à família, seu filho, sua filha, nada a ver com esse tipo de ameaça, né? Ou você se mata, ou você pula da ponte, ou eu vou executar sua filha e queimar em praça pública. Não tem a ver com esse tipo de ameaça. É somente o chamado do Deus das armas que diz: Bebiano, coração do Bebiano, pare agora! Pare agora, porque você está sendo inconveniente pro bolsonarismo. E vale sempre lembrar, né? Onde está o celular de Bebiano? O celular que era o dossiê, né? Lembrando aqui, ó, até esqueci de falar, no caso do Adriano de Nóbrega, o Bolsonaro filho, eu nunca lembro se é o Flávio, acho que era o Flávio, tava lá, foi coincidentemente passar férias de 2 dias na Bahia, no dia da operação policial. Acabou a operação policial, ele volta, né? São muitas coincidências. Uma coisa a gente precisa admitir: qualquer que seja a causa real dessas mortes, o bolsonarismo tem uma força espiritual muito, muito presente aí. Se você peitá-los, inclusive como nós fazemos aqui, inclusive eu vou fazer um seguro de vida aí, né? Você pode cair, hein? Ha! Ó o câncer. Ha! Parada cardíaca. Ha! Impulso compulsivo de pular da ponte. É muito preocupante isso, né? Todo respeito às vítimas, à família das vítimas, né? A gente levanta essas hipóteses porque são hipóteses preocupantes nesse momento. Você, qual é a sua opinião? O que você acha do que aconteceu? Você acha que é assim mesmo? São coincidências? Você começa a levantar coincidências, vai aparecer coincidência de todo lado? Ou você acha que tem alguma coisa misteriosa, que não é Deus, é a ação de Deus? Ou é a ação do homem? Tem jeitos de convencer uma pessoa a se suicidar, tem formas químicas de fazer um coração parar. Comenta. Quer levantar a teoria? Deixa a sua opinião. O que você acha disso? Um abraço, a gente se vê mais tarde. Fui.